Você já ouviu falar em crença? Crença limitante? Sabe o que é isso? Pois é, muitas vezes isso acontece com você ou mesmo com seu filho e você nem sabe. Bom, crença limitante é algo que a gente pensa a nível de pensamento, né? Que acaba interferindo nas nossas ações e acabam limitando aí as nossas ações. Então, por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa que não se dá bem com a matemática. Então, já lá na escola, tenho aula de matemática e eu tenho isso para mim, na minha cabeça, que eu não sou uma boa aluna em matemática. A minha tendência de fazer com que essa crença aconteça, ela é muito forte, ela é muito grande. E não se trata de coisa consciente, não. Então, as minhas atitudes vão me encaminhando nessa direção. E provavelmente o que vai acontecer, o meu desempenho em matemática não vai ser bom. Então, isso é uma crença que me limita, ou seja, faz com que eu não me aventure na disciplina, com que eu não abra o meu olhar, né, com que eu não perceba outras possibilidades dentro da matemática. Por quê? Porque lá dentro de mim eu tenho uma crença que eu não sou bom nessa disciplina. E essa crença pode ter surgido por N fatores. Pode ser alguma coisa que a situação pontual que eu passei lá na minha infância, dentro da escola, então alguma atividade que eu não tive um desempenho tão bom e isso me marcou. Pode ter acontecido também pela postura dos profissionais da educação, de algum professor que me marcou muito. Então, aquele professor muito rígido, muito enérgico, que exigia coisas que estavam além do meu alcance e eu não conseguia atingir. Pode ser também por um outro adulto que eu tenha muita admiração, por exemplo, os pais. Pode ser que o meu pai, a minha mãe, lá no passado, tenha embutido isso no meu pensamento. E lembrando, tudo isso de forma assim, sem intencionalidade. Não é que meu pai, minha mãe queria que eu não gostasse de matemática. Não é isso. Então, as atitudes, as ações deles conduziam a isso. Por exemplo, aquele pai, aquela mãe que cobra sempre uma nota muito alta naquela disciplina. Então, você tem que ser um aluno 10, você tem que tirar 10 em matemática. E aí eu venho com sucessões de falhas, de erros, não consigo, eu vou me travando e aí eu vou comprovando essa minha crença. Então, é algo que eu acredito e eu vou direcionando a minha ação inconscientemente para que isso aconteça. Então, eu acabo me empenhando, às vezes até me esforço, tudo, mas de uma forma equivocada. E lá na avaliação, na provinha da escola, eu não consigo ter um desempenho satisfatório. Comprovei a minha crença. De repente, eu estudo, eu sei, eu compreendi aquele conteúdo, mas no momento de avaliação, aquele momento formal, né, que eu tenho que sentar, fazer uma prova, enfim, que a criança é obrigada a passar por isso, aí ela tem aquela sensação de branco. Ai, não lembro de nada, porque é o estresse mental que surge nessa situação e a criança não consegue devolver, né, vamos dizer assim, naquele momento, todo o conteúdo que ela sabe. Então, tudo isso pode ser um cenário decorrente da crença limitante. Então, é uma questão bem, importante, que a gente tem que estar bem atento mesmo, observar aí os nossos filhos. De repente, já existe algo nesse sentido que precisa ser trabalhado.